como criar crachá no Excel. Então, a partir desse vídeo, eu vou estar ensinando como criar um modelo de crachá como esse. Observe, esse é o modelo de crachá que a gente vai estar gerando de forma automática, onde, obviamente, vai estar retornando de forma automática, de forma dinâmica, as fotos dos colaboradores com suas informações pertinentes. Então, antes de entrarmos na programação, primeiramente vamos estruturar nossa planilha. Então, primeiramente entenda, esse é o layout da nossa planilha, ou seja, ao fazer esse layout, é desse layout que a gente está padronizando o formato do nosso crachá, ou seja, todos os nossos crachás sairão com esse modelo. O que vai mudar aqui, obviamente, é apenas as informações e a imagem do colaborador. O formato, as medidas serão as mesmas. Então, vai ser reproduzido aqui na minha guia crachás gerados, todos os crachás gerados, e nada mais é do que vai estar sendo extraído do meu banco de dados, e desse banco de dados que eu tenho, eu vou estar puxando essas informações através da minha tela inicial. Então, basicamente, a minha tela inicial tem as mesmas colunas do meu banco de dados. Não necessariamente precisa ter as mesmas colunas, mas pelo menos as informações que eu queira buscar, perfeito? Então, dentro dessas informações aqui, no meu caso, eu vou querer buscar todas. Então, a primeira coisa que eu preciso, aqui, no caso, vamos começar do zero, é criar uma validação aqui, uma lista para que já venha suspensa a matrícula do meu colaborador. Perfeito? Assim eu tenho a opção tanto de digitar, como também já de buscar dentro de uma lista. E aí, a gente utiliza o proxy após isso para retornar as informações pertinentes. Então, antes disso, eu peço a você, caso não seja inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações. E claro, comenta o vídeo do canal. É muito importante o seu comentário. É tão importante quanto o seu gostei. Se você quer o crescimento do canal, comente os nossos vídeos. E se possível, se inscreva no canal William Oliveira, pois é um parceiro aqui do nosso canal. Então, o que é que a gente vai estar fazendo aqui basicamente? Eu vou querer capturar de forma dinâmica a quantidade de matrículas que tiver dentro dessa listagem. Para quê? Para, obviamente, automatizar aqui a minha rotina, de eu não ter que ficar digitando diretamente. Ou por outra, ter uma listagem aqui suspensa para automatizar o nosso arquivo. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, antes de eu entrar na nossa guia fórmulas, que é por onde basicamente a gente vai estar manipulando, vamos utilizar a própria sala do Excel para que o próprio Excel nos dê os critérios. Assim fica mais fácil para você e para mim. Então, vou colocar igual. Vou utilizar a função desloc, pois a função desloc vai me auxiliar com deslocamento, perfeito? Então, a minha desloc, observe aqui os argumentos que ela pede, e ela me pede primeiramente uma referência. Bom, aqui eu vou me referenciar para fazer esse deslocamento. Obviamente, eu vou estar manipulando a minha guia banco de dados. E eu vou estar buscando o meu primeiro registro, que começa em A2. Então, selecionei aqui A2, ele é a minha referência da minha função desloc. Vou pressionar F4 para estar travando a célula. Ponto e vírgula. Ele me pergunta quantas linhas eu vou estar querendo. Bom, eu não vou deslocar nenhuma linha e também não vou deslocar nenhuma coluna. E aí ele me pede a altura da minha lista. Bom, a minha lista eu quero de forma dinâmica. Então, para isso, eu vou utilizar a conte valores, pois ela vai me auxiliar a contar valores em um determinado intervalo. Então, ela vai contar valores de onde? Aqui do meu banco de dados, na nossa coluna A. Vou estar travando a nossa coluna A, pressionando F4, travei, e vou estar colocando vou fechar o meu parênteses, pois agora, obviamente, eu vou dar continuidade aqui ao nosso critério. Então, dentro da minha coluna A, vai estar sendo contados os valores, perfeito? Porém, ele vai estar contando também o cabeçalho. Então, para que ele não conte o cabeçalho, vou colocar -1, perfeito? E aí, coloco ponto e vírgula. Observe que agora ele me pede a largura. Bom, a largura que eu quero para essa minha lista é apenas de 1. E aí, eu fecho o meu parênteses. Vamos copiar aqui a fórmula. Vou dar um Ctrl C nela. Vou dar um Enter. E observe que ele me retornou o número 2. Perfeito? Então, vou aqui na nossa guia fórmulas. Gerenciador de nomes. Observe que eu já tenho uma fórmula aqui. Deixa eu excluir ela. E como eu disse para vocês, vamos fazer do zero. Vou clicar em novo. Vou chamar essa fórmula aqui de matrícula.
aqui na minha refere-se vai estar exatamente a fórmula que a gente acabou de criar. Então, vou sobrepor essa referência aqui com a nossa fórmula, que a gente criou agora há pouco, observe, que é exatamente a fórmula que a gente criou, e vou dar um OK. E pronto. Posso apagar aqui a fórmula que a gente criou agora há pouco. Vamos aqui em dados, validação de dados. Vou clicar em lista, ou seja, eu vou criar uma lista. E aqui em fonte, vou pressionar F3. Para que ele me traga a lista que tem criada. Que é a nossa lista aqui, o nosso intervalo matrícula. Dou OK e dou OK novamente. Observe o que ele me retorna, ó, do 01 ao 06. Se eu vim aqui na minha base de dados e colocar o 7, será que ele já retorna lá? Retornou perfeitamente. Então, é uma lista de forma dinâmica. Perfeito? Para quem não sabe fazer isso daqui, observe. Vou colocar aqui, por exemplo, o 1. Na realidade, eu selecionei o 2, mas tanto faz. E observe que ele não ficou com a mesma formatação, certo? Então, basicamente, basta eu clicar aqui, selecionar a coluna inteira. Posso pressionar Ctrl 1, que é o nosso atalho de formatar as células. Você pode estar pressionando aí, personalizado. Então, aqui em personalizado, vou substituir a palavra geral por uma máscara, que eu vou estar criando aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, 5 dígitos com a letra com o dígito 0. Perfeito? Ou seja, aonde não tiver número, ele vai sobrepor com o número 0. Então, vou dar OK. E observe que lá já fica os 4 últimos dígitos com o número 0. Obviamente, se eu botar aqui, se eu botasse o número 21, ele só ficaria com 3 zeros e por aí vai, perfeito? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai associar quem é a inscrição 2 às demais informações. Então, se a gente observar aqui, a inscrição 2, todas essas informações pertencem a ela. Então, vamos agora, sim, utilizar o proc igual a proc_v. Quem é o valor procurado? É este valor aqui. Como eu vou arrastar a fórmula, vamos colocar um cifrão aqui ao lado do A. Vou colocar ponto e vírgula. E quem é a minha matriz tabela? A minha matriz tabela nada mais é do que o meu intervalo aqui, ó. Para o meu intervalo, aqui sim eu vou deixar um intervalo um pouco maior, perfeito? Então vamos supor aqui que o usuário vai preencher inúmeras informações. Então o proc é uma fórmula que não pesa tanto. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um intervalo bem excedente, perfeito? Então observe que o meu intervalo aqui vai procurar de A2 a J1000. Vou pressionar F4. Ou seja, ele vai estar procurando de A2 até J1000. Então, ou seja, eu posso preencher bastante aí, que vai estar dentro do nosso intervalo. Vou colocar ponto e vírgula, e quem é o número do índice da coluna que eu quero estar retornando. Então, o número do índice da coluna é a coluna que eu quero que retorne. Quando eu colocar o número da inscrição, observe que eu quero a data de admissão. A minha data de admissão, aqui no meu banco de dados, está na minha coluna B, ou seja, a minha segunda coluna. Então, aqui após o meu ponto e vírgula, vou colocar o número 2, pois eu quero que retorne a segunda coluna. Ponto e vírgula, eu quero uma correspondência exata. Então, vou dar um duplo clique aqui no nome falso e vou dar um Enter para fechar a nossa fórmula. Então, está aqui a nossa data de admissão. Vamos só formatar aqui a mesma, para formato de data. Selecionar aqui como data e vou dar um OK. Então, agora, eu posso arrastar a fórmula? Posso. Porém, a gente só vai ter o trabalho agora de mudar a coluna que eu quero que esteja retornando. Aqui eu quero a terceira coluna da nossa base de dados. Então, vou colocar um 3 e vou dar um Enter. E eu vou arrastar aqui para as demais colunas, perfeito? Então, obviamente, o meu trabalho aqui é só mudar o número da coluna que eu quero que esteja retornando. Aqui é a nossa coluna 5. Observe que aqui é o sobrenome do funcionário. Aqui, no caso, vai ser a nossa coluna 6 lá do meu banco de dados. Aqui é a coluna 7. Aqui, obviamente, a gente aplica uma formatação. E aqui, a nossa coluna 8, perfeito? Vou dar um Enter. Observe que essas duas colunas aqui precisam ser formatadas. Porém, observe que já está basicamente funcionando. Se eu arrastar aqui a nossa fórmula, deixa eu arrastar aqui. Na realidade, eu arrastei a nossa lista. Se eu colocar o número 1, nada aconteceu. Por quê? Porque a fórmula ainda falta eu arrastar, perfeito? Então, eu arrastei até aqui. Vamos arrastar um pouco mais.
Se eu salvar aqui, vamos ver o que acontece. Vai dar um errozinho, por quê? Porque não tem informações aqui do lado. Então vamos arrastar aqui um pouco mais a nossa listagem. Então agora dentro da nossa listagem, o meu trabalho é só mudar as informações, perfeito? Mudei as informações. Obviamente, ele vai estar mudando conforme a listagem. Aqui não buscou ainda. Vamos ver o porquê que não buscou. Então, pode acontecer com você. Então, eu não vou editar o vídeo. É bom que essas coisas aconteçam para que a gente possa corrigir. Então, observe aqui, ó. Ele está pegando o A5. O intervalo está dinâmico. O nosso intervalo está amarrado, ou seja, é o mesmo intervalo para as demais células. Então, o que é que pode estar de errado aqui? Basicamente é o seguinte. A nossa fórmula pode não estar sendo atualizada. Ou seja, o nosso cálculo automático muito provavelmente não está habilitado. Então, eu vou clicar em arquivo. Vamos procurar aqui opções, fórmulas, e observe que o meu cálculo de parte de trabalho automático está desmarcado. Marquei, vou dar um OK, e observe que agora sim já me retornou. Ó. Não se preocupe aqui com a máscara para RG e a coluna H, com o CPF, que a gente vai fazer a máscara ainda para as demais colunas, perfeito? Então, observe que já está retornando. Uma coisa que é chata é que, se eu apagar aqui as informações, se eu apagar essas informações, observe que vai dar esse erro, perfeito? Então, para não dar esse erro, obviamente, a gente coloca o se erro. Então, o ideal, antes de arrastar aqui a fórmula, é colocar o se erro para a minha primeira linha, que eu criei as fórmulas, depois só arrastar. Ó. Observe que eu coloquei o se. No caso aqui, eu vou trazer a função se erro para dentro dessa fórmula. Observe que ela já me abriu um parênteses e a minha fórmula proc ficou dentro do meu se erro. Então, se ocorrer algum erro, se não ocorrer erro, vai executar isso. Se ocorrer um erro, vai executar o que tiver após ponto e vírgula. Vou colocar aspas duplas e vou fechar o meu parênteses. E aí, obviamente, eu vou dar um Enter. Ou seja, se eu apagar esse conteúdo aqui, ó, não deu erro nessa célula. Porém, as demais deu erro, por quê? Porque, obviamente, eu preciso colocar o se erro também para as mesmas. Mas acho que você já compreendeu a lógica, ó. Se erro, lá no final, eu coloco ponto e vírgula, aspas duplas e fecho o meu parênteses. Então, o mesmo eu vou fazer para essas células dessa linha e depois eu só arrasto, perfeito? Então, acho eu que você já interpretou, já entendeu o funcionamento aqui do nosso arquivo. E no próximo vídeo, a gente entra na parte da programação do arquivo. Pois essa parte era de fundamental importância porque tem muita gente que está chegando no canal e ainda é iniciante, perfeito? Então, para gerar menos dúvidas, é importante que a gente aprenda o básico para depois entrar no avançado. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu gostei para eu entender que você realmente gostou. Se possível, se inscreva no canal parceiro aqui do nosso parceiro, William Oliveira. E claro, se inscreva no nosso canal Programador Excel VBA e deixe o seu gostei para que eu entenda que você gostou do conteúdo e já no próximo vídeo eu traga a continuação desse vídeo.